Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nessa primeira semana inteira da Quaresma, alguns temas estão muito presentes na liturgia da palavra. Como nós já dizíamos no início da Quaresma, cada semana nós teremos uma série de temas. E essa semana nós temos o tema do amor ao próximo, da justiça no sentido de santidade, mas também de relação justa com o irmão, do chamado à conversão, da vontade de Deus que deve ser atualizada, vivida na vida de cada um de nós, o tema da oração como um aspecto necessário de união com o Senhor, que já nos foi apresentado no primeiro dia da Quaresma, no Evangelho da quarta-feira de cinzas. E o tema da santidade, que é de algum modo sinônimo de justiça, de justificação, porque é agir como Deus age, mas também um convite a refletir a nossa relação justa com os nossos irmãos. Ouçamos. Na antífona de entrada de hoje: foste vós, Senhor, o refúgio para nós, de geração em geração, desde sempre e para sempre, vós sois Deus. Na primeira leitura de hoje, do profeta Isaías, nós temos um belíssimo tema sobre a palavra de Deus. Este texto do profeta Isaías fala sobre a força que tem a palavra de Deus na vida de cada um que a escuta. O tempo da Quaresma nos convida também a valorizar a dimensão da escuta da palavra de Deus, que é viva e eficaz, que tem a força de ir transformando a nossa vida. Todos nós somos sedentos de uma conversão, de uma mudança de vida. E para que isso aconteça, é necessário uma escuta da palavra de Deus. O profeta Isaías vai dizer: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra. Veja que este breve texto é dirigido a um povo que vive no deserto. E quem vai na Terra Santa sabe que ali, com pouca água, se consegue fazer um jardim, um pomar fecundo. O deserto é fecundo, mas só não produz porque não tem água. Com pouca água, ele começa a produzir. E eles faziam a experiência de, tendo chuva, ainda que pouca, ou depois da neve, então tudo ficava verde, começava a produção. E usando esta imagem, o profeta continua: assim a palavra que sai da minha boca, da boca de Deus, não voltará para Deus, antes de realizar tudo o que for da minha vontade. A palavra de Deus que cai na nossa vida, no nosso coração, não volta a Deus sem que produza aquilo que é a vontade de Deus. Não é possível uma escuta atenta da palavra de Deus sem que isso provoque em nós transformação. A palavra de Deus é a fonte primeira da revelação. Se nós queremos fazer um caminho de conversão, que é ter uma justa imagem de Deus, e não só de Deus, do ser humano a partir de Deus, de nós mesmos, da obra da criação, não é possível deixar de lado a escuta da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nós temos tanta possibilidade ao longo do dia. A liturgia da igreja, ela tem como fonte e como canal privilegiado de transmissão a palavra de Deus. E é na escuta dessa palavra que nós vamos deixando o nosso coração de pedra e se transformando em um coração de carne. Assim como a chuva e a neve não voltam a Deus sem transformar a terra, assim também a palavra de Deus não deixa de transformar o nosso coração e produzir os efeitos que Deus pretende. O salmo de hoje, o Salmo 33, todas as vezes que o busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. É um Deus que é apaixonado pelo seu povo, por cada um de nós. Ele nos escuta, ele dá escuta à nossa oração. Este feliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Então, o primeiro fruto desta oração
do infeliz é transformar a sua infelicidade em alegria, livrá-lo da angústia, da tristeza, da depressão. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos e seu ouvido está atento ao seu chamado. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta e de todas as angústias os liberta. Na aclamação ao Evangelho de hoje, o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Jesus hoje no Evangelho, ele vai nos ensinar a oração por excelência, o Pai Nosso. O Pai Nosso não é tanto uma fórmula de oração para ser memorizada, isso também, mas não somente isso, mas é um compêndio da oração cristã, aquilo que deve estar na nossa oração, aquilo que são os temas essenciais. Jesus primeiramente vai admoestar sobre o nosso modo de rezar. Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Então, que multiplicavam as orações. Se lembram daquela experiência de Elias com os sacerdotes de Baal que estavam ali, que rezavam para que um ídolo aceitasse o seu sacrifício? E Elias, de um modo irônico, vai zombar. Falem mais alto, talvez ele esteja surdo. Então, que eles acreditavam que era a força da palavra deles que ia suscitar de um ídolo uma reação. Jesus continua dizendo assim: eles pensam que serão ouvidos pela força das palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe daquilo que vocês precisam antes mesmo de nós rezarmos. Então, em outro momento, o Senhor vai dizer assim que não é preciso nem que nós façamos os pedidos, porque Deus sabe daquilo que nós precisamos. Deus sabe melhor do que nós do que é que nós necessitamos. Vós deveis rezar assim: Pai Nosso. Veja que já nessas duas palavras tem uma mudança. Primeiro, a expressão carinhosa, traduzida para nós como Pai, mas era uma expressão que usavam os bebês, as criancinhas, para falar com o seu pai. E é interessante que um membro do povo de Israel usa esse modo para falar com o pai em duas fases da vida: quando é criança e quando chega a vida do pai, o fim da vida do pai, que se dirige a ele com carinho. Então, uma expressão que Jesus usa, Jesus, um adulto, vai se dirigir ao pai assim, como uma criança que se confia nas mãos do seu pai. E agora vem os 7 pedidos essenciais. Que o nome de Deus seja santificado na nossa vida, que nós cristãos não maculemos o nome de Deus com as nossas palavras, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com a nossa conduta. Venha o teu reino, aquele reino já iniciado, mas que já está começado, mas ainda está por ser terminado, por ser realizado. Seja feita a tua vontade em toda a nossa vida, a vontade de Deus que deve ser realizada, porque é Ele que conduz a nossa história, é Ele que sabe o que é melhor para nós. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Dai-nos, não é somente dar a mim, mas dai-nos a toda a humanidade, a todos nós. E este pão para Jesus, recordemos-nos do milagre do pão, este pão é o alimento material, este pão é a palavra de Deus, este pão é o próprio Jesus. Este pão é a Eucaristia. Perdoa-nos. Aqui está um tema essencial, porque Jesus depois vai tecer um comentário. E é aquele que nós colocamos uma condição, que sejamos perdoados como Ele nos perdoa. E não nos deixeis cair em tentação. Não é que seja extinta a tentação na nossa vida, porque nós precisamos dela para crescer, mas que nós cresçamos dizendo não ao tentador. Ora, Jesus termina o Evangelho de hoje nos falando da importância do perdão, para que nós sejamos perdoados por Deus. Na oração da coleta de hoje, olhai, ó Deus, vossa família e fazei crescer no vosso amor
aqueles que agora se mortificam pela penitência corporal. A penitência é o grande tema da Quaresma. Não podemos rezar a Eucologia de cada dia sem viver isso que é essencial no nosso caminho de conversão. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.